Retomando então a nossa conversa, nosso caminho, vamos percorrer ao longo desse retiro. Vamos passar por uma parte também muito importante de todo esse ciclo, que estamos fazendo, que é a queda. A primeira queda e as consequências desta queda, que se realizou em nãos do homem a Deus, cada vez mais profundos e progressivos. Então a gente terminou a primeira parte dizendo esse parágrafo do Catecismo 379, que diz assim: é toda esta harmonia da justiça original, prevista para o homem pelo desígnio de Deus, que será perdida pelo pecado de nossos primeiros pais. Por trás desta queda do homem há uma desobediência anterior. É a voz sedutora que se opõe a Deus. Nós estamos falando aqui da queda dos anjos. Os anjos, em determinado momento da eternidade divina, nós não sabemos mensurar e nem temos a pretensão de fazê-lo. Anjos liderados por Lúcifer, serafino, um anjo de luz, da altíssima hierarquia celeste, se rebelou contra Deus. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. A Escritura fala de um pecado desses anjos. É o primeiro não da história, o não de Lúcifer, o não que divide, então, a realidade celeste de uma realidade espiritual em que Deus não está. Isso significa o inferno, o local onde Satanás reina com seus anjos, na absoluta treva, na absoluta ausência de luz e de Deus. O inferno é o lugar onde Deus não está. Esta queda dos anjos consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e seu reino. Temos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador ditas a nossos primeiros pais. Eu peço que você pegue agora na sua palavra, Gênesis 3, diz: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta é a antiga e atual tentação. Até hoje, a serpente maligna chega para nós e diz: oh não, isso não é pecado. Oh não, isso te dará ascensão. Oh não, isso será bom para a sua vida profissional. Oh não, isso não tem problema fazer, todo mundo faz. Oh não, sereis como deuses e vereis aquilo
que Ele não vos deixa ver. A antiga e atual tentação. O diabo é pecador desde o princípio, diz em 1 João 3,8. Ele é o pai da mentira, diz em Evangelho de João 8,44. É o caráter irrevogável de sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Então, talvez você pense, nossa, mas será que se Lúcifer se arrependesse, Deus não perdoaria? Não há uma deficiência da misericórdia nesse caso, porque os espíritos celestes, em sua natureza, são inteligentíssimos e totalmente lúcidos quanto à verdade divina. Nós vemos sob um véu, vemos como por um espelho, a coisa está meio embaçada. Ainda que tenha vivo o testemunho dos santos, ainda que vejamos, sob a aparência de pão próprio Cristo, que se dá a nós em alimento, tudo está condicionado pela limitação humana. Com os anjos de Deus não foi assim. Em sua natureza, criados bons todos eles, antes do não de Lúcifer, em sua natureza são seres inteligentíssimos. Veem Deus face a face, para eles não há inconstância quanto à decisão. Quando um anjo diz não a Deus, e também Deus, ao realizar esta obra de criação, que foram os anjos, e também os homens, infundiu neles aquilo que nós chamamos de liberdade. Então, os anjos, tomando a sua liberdade, diante da clara visão beatífica de Deus, decidiram de uma vez por todas. E se o demônio se arrependesse? Não se arrependerá, porque ele sabe ao que ele disse não. Ele sabe perfeitamente. Por isso, o inimigo de Deus, essa palavra, já está julgado e condenado. Esse primeiro não que afrontou a face de Deus foi o não de Lúcifer, e com ele os seus súditos, ou seja, Lúcifer e todos os anjos que se amotinaram também para afrontar Deus e negar Deus eternamente. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte, porque é na morte que nós veremos a Deus, e Ele irá nos julgar. Então, já não há mais a possibilidade do arrependimento. O tempo do arrependimento é esse. Esse aqui é o tempo do arrependimento, esse aqui é o tempo da penitência, esse aqui é o tempo do jejum, esse é o tempo da misericórdia. Esse é o tempo em que nós nos voltamos em preces e em súplicas ao santuário do Senhor e clamamos por sua misericórdia e exaltamos o seu grande nome, reconhecendo a nossa miséria, como o canto do Magnífica da Imaculada Virgem Maria. E nos voltamos para Deus como necessitados, porque queremos decidir por Ele em vida e também na morte. Então, por consequência da queda original das criaturas divinas, os seres celestes, os demônios, vem a queda original do homem. Nesta tentação original que provocou então o pecado original. Nós vimos que pela criação Deus se revela em amor à humanidade, que quer manter um contato, como nós dissemos, a amizade, o encontro, e chama a criação à aliança. E nós vemos, a aliança sendo rompida ao longo do tempo. Ainda assim, o renovar dessa aliança vai acontecendo. Quando há o ingresso do pecado no mundo, nós vemos então uma humanidade que vai padecendo. São sempre aqueles que dão o suspiro da esperança
no meio da história. Então, diante daquela atrocidade que acontecia, Deus olhava os homens após o pecado original e via que eles se degladiavam, não só no ponto violência, morte, mas no ponto moral mesmo. Viviam como tribais, como animais, viviam a fazer as piores atitudes que um ser humano poderia fazer. Então Deus olha do alto os homens e quer salvar mais uma vez o seu povo. Então vem o dilúvio e ele pede a Noé, ele pede a Noé que construa uma arca. Então coloque ali os animais e a sua família e todos aqueles que estão ali se deliciando, né, nos prazeres e na sua vida de devassidão, não estão nem aí e acham ele um louco, fazer esse tamanho desse barco, fazer essa coisa aí, para quê? Porque o Senhor destruiria a terra. E quem não ingressasse naquele barco estaria fadado à morte. Deus quer estabelecer a sua aliança, e assim Ele o faz, e assim executa, envia o dilúvio, salva o seu povo, salva aqueles que quiserem. Você não, Fernanda salvou, todo mundo morreu, só sobrou um, sobrou a família de Noé. Ele fez o convite a que os homens se arrependessem e entrassem, mas eles não quiseram. E assim a gente vê ao longo da história. Abraão está lá, um pouquinho de tempo depois, Abraão está lá, no seu mundo politeísta. O que é isso? Um monte de deuses. Da realidade, né, desse povo, da cultura do povo, de ter o Deus Sol, aquilo que a gente falou, a gente olha a beleza da criação e a gente acha então que a árvore é um Deus, que o Sol é um Deus, já que ele ilumina, já que, né, traz vida às criaturas, já que ele se esconde em determinada hora, quando ele aparece, tudo fica iluminado, tudo fica tão mais lindo. Então vamos adorar o Rei Sol. A água, porque tem força, tem imponência, né? Demonstra a grandeza da criação. Então vão se apegando, né, a esses pontos que são secundários, vão se apegando ao criado e vão tornando o criado como seu próprio Deus. Mas nós temos que identificar que na história Deus se revela ao homem. O homem tem vias de acesso ao conhecimento de Deus, como diz São Tomás de Aquino. Ele encontra caminhos de vou parar e refletir. Como pode acontecer isso? Como pode, né? E os sábios se debruçavam sobre a criação. Como pode a semente cair na terra? Daqui a pouco ela germina e vai crescendo. De repente já está uma hortaliça. De repente começa a dar frutos. Isso é motivo de contemplação. Para nós, na nossa prática, nosso jeito de agir, as coisas têm que nos servir sempre. Para nós isso passa batido e a gente não contempla essas coisas. Mas os antigos contemplavam, então ficavam admirados com tudo aquilo, então se envolviam, né, dessas adorações a coisas que chamavam deuses. Abraão está ali nesta realidade politeísta, muitos são seus deuses, e Deus se dirige a Abraão. Olha só o que temos. Isso aqui é doutrina católica, revelação. Deus que se doa ao homem, Deus que fala ao homem, Ele diz qual é a vontade dele. Ele se dirige ao homem, porque desde a criação nós estamos meditando que Deus não quer fazê-lo bom, mas chamá-lo à amizade. E é por isso que Deus vai, ao longo da história, perpetuando a sua aliança. E diz a Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrar, porque eu vou fazer de você um povo numeroso. Abraão, de idade, com sua esposa Sara, infértil. Então, ela recebe a graça de um filho e a aliança do Senhor vai sendo estabelecida. E aí vem Isaac, vem Jacó, mas posteriormente o rei Davi, vem então o rei Salomão, filho de Davi. Nós vemos, meus queridos, manifestado
nesse percurso histórico, tanto o não do homem a Deus, mas também a perpetuação da aliança do Deus que não deixa o seu povo. Mas também, além disso, vemos prefigurado em cada um dos justos do Antigo Testamento aquele que viria. Cristo está na sabedoria de Salomão como semente de prefiguração. Cristo está na fé de Abraão. Cristo está na paciência e na resistência espiritual de Moisés. Cristo está ali, prefigurado no reinado feliz e próspero de Davi. Então todos os justos prefiguram o único justo, o justo perfeito que viria. E a aliança de Deus vai sendo desvendada, conhecida. Em 1 Samuel 8, diz algo muito interessante a respeito desse constante rompimento com a aliança. Deus sempre envia seus profetas para convencer o povo, mas o povo persiste no erro. E olha só que interessante, esse foi o ponto bíblico que eu encontrei que define o desejo de Deus a respeito da convivência conosco. E lá diz assim, estas palavras, Deus falando, das palavras do povo. Estas palavras, dá-nos um rei que nos governe. O que acontecia com o povo de Israel? Eram conduzidos por pastores de alma. Vem Moisés, vem Josué, depois vem os juízes que vão dirimir as questões morais das pequenas tribos do povo que é numeroso. Israel é imenso em número de gente. E ali os juízes vão conduzindo, e aquelas questões que não conseguem decidir, levam para aquele que está pastoreando à frente como um profeta. Mas então os outros povos, olha só como é que é a soberba humana, Os outros povos todos têm rei, e eles pedem para Deus, para o Deus de Israel, dá-nos um rei. E olha só o que Deus fala: dá-nos um rei que nos governe. Desagradaram a Samuel, se pôs em oração diante do Senhor. O Senhor disse a Samuel: ouve a voz do povo em tudo o que te disseram. Não é a ti que eles rejeitam. Então Samuel, como profeta, está conduzindo o povo. E o Senhor vai lá e consola Samuel: não é você que eles estão rejeitando, não, mas a mim, pois já não querem que eu reine sobre eles. Veja só, o povo de Israel não tem um rei, porque é Deus mesmo o seu rei. E o que Deus decide? Eles não querem que eu reine sobre ele. Fazem contigo como sempre o têm feito comigo. Olha só que palavra forte. Desde o dia em que os tirei do Egito até o presente, abandonam-me para servir a deuses estranhos. Temos destronado Deus? Temos abandonado Deus para servir a estranhos deuses? Atende-os agora, mas declara-lhes solenemente, dando-lhes a conhecer os direitos do rei que reinará sobre ele. Então aqui entra, biblicamente falando, o tempo do reinado em Israel. Mas o plano original de Deus era que ele fosse rei daquele povo e rei dos corações. Mas isso não deixará de acontecer. Satanás é este que vira para Deus na sua afronta e diz: não servirei. Este é o pecado de Satanás. Ele foi criado na sua originalidade para adorar a Deus e servi-lo em sua onipotência. Mas dotado de liberdade, se põe diante da presença de Deus e diz: não servirei. Isso está em Jeremias 2:20.
Na tradução da Bíblia Ave Maria é: não quero mais ser dominado. Olha que forte isso. Na tradução da Bíblia de Jerusalém é: não servirei, non serviam, que é a expressão em latim, muito usada inclusive por satanistas. Tem até uma banda que tem esse nome, non serviam. São satanistas. Esta é a afronta primeira de Satanás. E o não servirei de Satanás reverbera na história. Aquele primeiro vós sereis como Deus, aquela primeira tentação, como o desejo de Satanás de criar súditos para si, de criar filhos para si. Isto vai acontecendo, como nós vemos, no largar do plano de Deus e no assumir, no enamorar-se e no deliciar-se do pecado, no se deixar vencer pelas fúrias da carne, no se deixar vencer pelos desejos e pelas seduções do mundo, no se deixar vencer pela soberba de Satanás. O homem reverbera na história desde a criação até hoje. Ele reverbera, ou seja, perpetua, faz acontecer de novo o não de Satanás. É ou não é que eu e você constantemente nos dirigimos a Deus e o afrontamos com a nossa própria vida? É ou não é que eu e você olhamos para Deus tantas vezes e dizemos: não servirei, porque é do meu jeito, porque é no meu tempo, porque é conforme eu acho melhor. Senhor, vem aqui tocar os meus projetos. Não que não possamos fazer isto, não que não possamos pedir ao Senhor que abençoe a nossa vida, que abençoe algum projeto que tenhamos, mas a iniquidade do coração humano tem chegado a tal ponto de uma confusão e uma loucura de consciência em que as pessoas pedem para abençoar projetos iníquos. Nós não vamos nem falar disso, porque isso acontece aos montes. Mas quantas vezes são coisas boas e Deus não quer aquilo para nós e a gente mesmo assim está pedindo: Senhor, abençoa os meus projetos. E nisso a gente, embutido nesta frase, tantas vezes está o não servirei a ti, só te amarei quando você seguir os meus propósitos. Só te amarei quando você seguir aquilo que eu planejei para a minha própria vida. Você será aquele que me servirá, Senhor. Não vos servirei, você me servirá. Porque quando Deus não faz, quando Deus não cura, quando Deus não executa, nós nos rebelamos contra Ele. O que és tu, pó e cinza, para se achar na capacidade de se colocar diante de Deus, dizendo para Ele que Ele deve ou não fazer? Esta é a semente de Satanás, que nós tantas vezes alimentamos continuamente nas nossas vidas. Estruturas já cresceram, estruturas inúmeras desse mundo já estão erguidas com o título non serviam. Não tenha dúvida disso. Famílias estão construídas sob o título não servirei. Satanás já encontra o reino dele. Na terra há o reino de Satanás bem estabelecido em muitos e muitos lugares. E de que forma isso cresceu dentro de nós? E de que forma nós estamos lidando com essa verdade? O inimigo não age despropositadamente. Desde a criação, gente, ele está lá. Desde a criação. Ele está dizendo a mesma frase, que criativo ele não é. Na ausência de Deus, ele foi escuso da possibilidade de criar em Deus.
Então, ele continua contando as mesmas mentiras, como o pai da mentira que é. Mas a cada tempo ele reveste as mentiras de uma nova roupagem, para que os patinhos possam cair no conto da carochinha. E assim, rodeados, das desculpas, das justificativas, vamos, ainda que não percebamos, servindo no reino de Satanás e não no reino de Deus. A afronta é a mesma. Oh não, vós sereis como deuses. Ele não é criativo, ele continua repetindo a mesma história ao longo dos séculos, com as artimanhas e a engenharia e a estratégia e a logística que lhe é própria de um ser espiritual perfeitíssimo, muito elevado à nossa inteligência. Se nós pudéssemos comparar, seria a inteligência de uma formiga, uma inteligência de uma formiga, e nós é a inteligência de nós e Satanás e os anjos decaídos. Eles te estreitam, eles te leem, eles sabem qualquer movimento dos seus olhos, das suas mãos, eles sabem as suas fraquezas e as suas insatisfações. Eles sabem naquilo que facilmente você cai como um patinho, ferindo Deus e afrontando Deus. E ele vai te provocar para isso. O não que ele deu diante da face de Deus. Não servirei. Nós, porém, não estamos desesperançados, como diz a palavra. Como eu disse, todos os justos apontam para uma realidade do mistério divino a ser cumprido. Todos os justos do Antigo Testamento prefiguram o verdadeiro justo, que é Cristo. Então, o Senhor separa um novo ambiente. Então, na história, o Senhor prepara um novo tempo. E é a nova criação que supera a primeira. Naquele jardim perfeitíssimo. Esse jardim é o ventre puríssimo da Imaculada Virgem Maria. Ali está a nossa esperança. Ali está a vitória. Porque, enquanto Satanás, soberbamente, sendo uma criatura perfeitíssima, afronta a Deus dizendo: não servirei, Maria Puríssima, Imaculada e Perfeita, criatura, na sua humanidade, volta-se para o Senhor e diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se. E esse é o nosso lugar. Esta é a nossa esperança. Ali, naquele ventre, nós somos recriados, nós somos regenerados. Nós somos superados em graça daquela criação primeira. Porque ali, naquele ventre, a Trindade Santíssima se manifesta. O Pai que envia o Filho que se encarna na carne da Virgem Maria, e é a obra do Espírito Santo. E nesse ambiente, nesse novo jardim do Éden, jardim puro, jardim perfeitíssimo, jardim que ainda preserva a liberdade da criatura, porque Maria, como criatura, tem a possibilidade de dizer não a Deus, mas ela não se vê na possibilidade de dizê-lo, e ela entrega-se perfeitamente ao Senhor, e na sua liberdade permite que nós ingressemos por um novo lugar. E aqui é Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, que vem até nós. Hebreus diz: muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Esplendor da glória de Deus, imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Leva esperança a Elias, a Samuel, a Davi, a Salomão, a Abraão, a Moisés, a Josué, a Ezequias, a Josias, a todos aqueles homens e mulheres que padeceram sem verem a glória de Deus. É este novo lugar
É este lugar perfeitíssimo que nós devemos entrar com total confiança. É o ventre puro da Virgem Maria, novo Éden, nova criação. Jesus vem a nós. Outrora falou-nos por palavras imperfeitas, de longe, pela lei e pelos profetas. Agora ele encarna-se, ele chora no colo da Virgem, ele é tomado pelos braços de José, ele cresce prodigiosamente no templo, fala palavras humanas, aprende um idioma, ele conhece a Escritura do início ao fim, ele cresce no amor, no olhar amoroso ao seu Deus, o Pai. Ele vai compreendendo ao longo do processo todo o plano de Deus para a salvação da humanidade. Ele entende perfeitamente que em sua natureza divina e humana, mas como pessoa divina, ele tem uma missão neste mundo, que é executar a obra do Pai, que é abrir o seu lado, fazer jorrar sobre a humanidade sangue e água. Cristo é a porta. Cristo é quem nos abre o céu. Aplauda isso. Cristo abre o céu. É Ele que inaugura uma realidade que antes não existia. Os homens santos, os homens justos, aguardavam que Ele fosse lá visitar na sombra da morte aqueles que padeciam, para que se cumprisse plenamente a aliança, e ali foram arrebatados para o céu junto a Deus. E aí se começa então todo um caminho de salvação que os santos ao longo da história vão compreender. Porém, a afronta de Satanás a Deus permanece, e o homem, aliciado pelo mal, inclinado a este, insiste em pecar. Em Jesus, nós temos o nosso caminho. Em Jesus está o nosso caminho. Você consegue compreender esse percurso que nós fizemos? Não tem por que fugir dele. Fugir dele é loucura, fugir dele é morte. É morte espiritual para sempre. Você quer ser amigo do diabo para sempre? Você quer morar com o diabo para sempre no inferno? Eu tenho certeza que você não vai querer isso, porque ele te oferece os maiores prazeres neste mundo, da gula, do sexo, do poder. E assim fez com Jesus. Ele te oferece tudo isso, mas lá Ele vai te atormentar com tudo isso. Os sofrimentos do inferno são, pela tradição da igreja, pela doutrina dos santos, aprofundados em terríveis níveis daquilo que você praticou na vida. A sua corrupção, a minha corrupção interior, aquele mal ali, aquela maledicência, aquela coisa ruim que há dentro da gente. E a gente às vezes tem até vergonha de falar para o padre em confissão. E quando alguém chega a falar assim, você é assim, a gente faz de todos os jeitos para dizer, não sou assim, eu sou humilde, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas está ali, está ali o nosso mal. Esse mal precisa encontrar transformação, ele precisa ser excluído da vida e algo precisa ser transformado por Jesus, porque o inimigo não deixou de tentar, inclusive tentou o próprio Jesus. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse, se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, irão proteger-te com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou-o uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória.
e disse-lhe: dar-te-ei tudo isso se prostrando-te diante de mim me adorares. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É isso que o demônio nos oferece. Ofereceu a Jesus, não irá nos oferecer os reinos deste mundo e a adoração a Ele, ainda que velada. Você vai querer adorar um chifrudo, um rabudo? Claro que não. Você vai querer... Você vê um aspecto demoníaco na sua frente, você nunca mais vai querer ver aquilo na vida. Mas você acha que o demônio se reveste disso? Você vai de coisa linda, gente. Você vai ter as coisas mais deliciosas, mais maravilhosas, para te fazer levar esse sabor, essa experiência, e fazer com que você veladamente o adore. Ele fez isso com Jesus. Eu te dou esses reinos todos e a glória desses reinos se você se prostrar diante de mim e me adorar. Veja só, essa é a soberba de Satanás. E ele é irredutível. Ah, Fernanda, se o demônio se arrepender, tá vendo? Ele não se arrepende. Não vai se arrepender jamais. E ele quer a sua alma. Ele tenta de todos os jeitos te arrastar para lá. Porque é dessa forma que ele afronta ainda mais a Deus. Ele fala: tá vendo? Esses aqui que você criou para amizade com você, eles cospem na sua cara. Eles entram nas suas igrejas e queimam os seus altares. Eles sobem nos altares e fazem sexo lá em cima. Eles sobem nos altares e tomam cerveja. Veja, esses que você criou para a liberdade, para a amizade contigo, eles estão escarnecendo do teu filho. E nessa festa aí, que eu gosto muito, que é a festa do carnaval, eu mesmo venci o Cristo, você viu? Eles encenaram isso. É isso aí que eu quero, e eu vou afrontar você até o fim, porque eu já estou julgado e condenado, mas eu vou fazer perder os seus filhos até o último instante que eu puder. Mas quando o hálito do Rei poderoso, o Rei, vier nos salvar, não haverá mais nenhum caminho possível para Satanás. Infelizmente, gente, isso vai ser eterno. Essa convivência com o demônio, que não é seu chapa, não, vai ser eterna. Então tu abre o teu olho e converte hoje. Existem 3 nãos pós-cristãos, muito sérios e cada vez mais progressivos. O primeiro não, continuando, né? Como isso reverbera e se aprofunda na história, continuando com a soberba de Satanás de dizer a Deus: não servirei, ele estrategicamente planejou isso acontecer e utilizou instrumentos úteis historicamente falando para isso. O primeiro não foi o não de Lutero. Ele deu um não contra Cristo. Ele deu um não contra Cristo, mas contra a sua esposa, a igreja, rompendo com a santa obediência, a santa hierarquia e toda semente de rebelião. Ouça isso. Na nossa igreja hoje estamos tendo muitos movimentos de rebelião. E isso vem do próprio inimigo. O não dele reverbera na história e ele é o constante rebelde. A rebelião dele é aquela original. Ele vai tentar dividir sempre. Então esteja em unidade com a igreja, em unidade com o Santo Padre, o Papa. Porque foi esta semente luterana, este não de Lutero, que fez com que se rompesse a ordem hierárquica. Claro, Lutero não diria não a Cristo, mas é cada vez mais progressivo. Então, se nós queremos saber como que devemos nos portar diante do Deus glorioso, vejamos como que é a ordem angélica, a ordem dos anjos do céu. Ali há hierarquias, ninguém quer passar um por cima do outro. Ali há soberania divina. Esse negócio de vamos, todo mundo senta no mesmo nível, né? E a absolutização de uma democracia o tempo inteiro, tudo tem que ser decidido por voto, às vezes até na igreja, né? A gente quer, não, o padre está querendo, mas todo mundo votou diferente. E isso não reflete a própria ordem hierárquica do céu. No céu tem hierarquia, os anjos servem a Deus, há uma voz de comando, há uma voz que me fala e eu obedeço, eu cumpro as suas ordens e eu envio as suas mensagens. A importância da hierarquia, esse não foi dado. Um outro não foi o não da Revolução Francesa. Esse não foi dado à pessoa de Cristo mesmo. O que é isso? Pela Revolução Francesa foi se abrindo o caminho da maçonaria, e é esse Deus da maçonaria que é um Deus arquiteto, né?
Ele é um Deus que criou todas as coisas e lançou longe de si mesmo a criação e deixou a coisa correr como queria. É um Deus deísta. Então, como tem aquele compasso, né? É um Deus que arquitetou todas as coisas e não se relaciona pessoalmente com o homem, diferente do que nós temos dito desde o início dessa pregação. Então, o não da Revolução Francesa foi mais profundo. Já havia o não à igreja, então há agora o não a Cristo, a pessoa do Verbo encarnado. E negar isso é mais um profundo abismo que a humanidade vai entrando. Então, desse momento, do não à igreja até o não à Revolução Francesa, terríveis atrocidades acontecem já. A gente está achando que as igrejas sendo queimadas hoje é algo ruim, é sim. Mas, por exemplo, na Revolução Francesa, colocaram uma mulher nua na Catedral de Notre-Dame, e simbolizando a deusa da razão, porque agora o que importa é o nosso intelecto, é o homem no centro e não mais Deus. E, por fim, um não que vai se alargando e aprofundando as suas raízes na nossa realidade de hoje. É o não da Revolução Comunista, que foi um não a Deus de forma integral. Então não existe Deus. O comunismo ele é iniciateu. Então não existe Deus, só existe a matéria. E só existe a matéria. E a gente corre o risco de viver como cristãos, já tendo dado os 3 nãos, tá bom? Vivermos dentro da igreja, aproveitarmos os sacramentos para a salvação e já termos dado os 3 nãos. O não desta revolução é uma ideia revolucionária até que tem suas consequências aprofundadas até hoje na história. O comunismo tinha a ideia inicial de dividir 2 classes, mas hoje ele se realiza na divisão da sociedade inteira. Brancos contra negros, mulheres contra homens, heterossexuais contra homossexuais, aqueles que comem carne daqueles que são veganos, e tudo aquilo que a gente quiser colocar nesse bolo, porque é a promoção da verdadeira Babel, de Nínive, daquela loucura em que não se tem um parâmetro para nada, tanto que você vai discutir com alguém ou tentar dialogar, não se há segurança moral em nada, porque ele não tem algo a que se apoiar. Essa revolução ela não defende nada, ela acusa tudo. Você entende isso? Essa revolução aprofundada na nossa história hoje, ela não defende nada. Por isso que você nunca vai encontrar um ponto em que ela fraqueje, porque ela não está interessada em estabelecer verdade nenhuma, ela só está interessada em destruir, em denunciar o certo. E aí entra o relativismo moral, as facilidades, né? Isso são teorias que são muito fáceis de serem aceitadas pelo homem contemporâneo, que não tem sentido de vida, que não tem visão, que não está inserido numa realidade histórica do que está acontecendo consigo mesmo, e vai entrando e vai destruindo. Amados, eu quero encerrar esta pregação com a esperança. Nós precisamos voltar ao jardim da nova criação. Eis o nosso lugar. O não do demônio, o não serviam de Satanás vai continuar até o dia do juízo. Mas nós seremos quem? Estaremos nesta guerra de qual lado? Estaremos nessa guerra no exército de Satanás, que tem a bandeira do não servirei, ou estaremos nessa guerra no exército de São Miguel e dos santos, que diante da grandeza do seu Senhor dizem: quem como Deus? Ninguém como Deus. Nós temos uma escolha a fazer neste final de semana. E nós encontraremos ao longo do dia caminhos perfeitos para isso. Nós precisamos voltar ao jardim da nova criação, o ventre imaculado da Puríssima Virgem Maria. Nós precisamos viver a graça batismal. Amado, presta atenção aqui em mim. Você, batizado, você já tem tudo o que você precisa para ser santo. Sabe por quê? No batismo, a inabitação da Trindade. A Trindade mora em você. A Trindade mora aí. Então é preciso começar um processo de conversão que afronte o inimigo. É preciso que você saia do exército de Satanás, não seja aliado dele mais. É preciso hoje estar no exército dos santos, daquele
em cujas vidas Deus viveu, daqueles em cujas vidas o Evangelho foi lido. Nós temos o Evangelho escrito e nós temos o Evangelho vivido, que são os santos. Você quer viver o Evangelho? Você quer ser de qual exército? Faça essa pergunta e que ela te leve à mudança de vida, à mudança de estruturas, a mudar de cidade, a mudar de sei lá o quê. Mudanças profundas, porque é algo muito sério. Existe um fim para a nossa vida, um fim último. Você está se preparando para ele? Eu quero estar do lado do exército de São Miguel, dizendo: quem como Deus? Ninguém como Deus. Todas as estruturas de Satanás, cujo título não servirei, estão estampadas nesse mundo, serão ruídas apenas pelo hálito do justo juiz que virá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E falo: quem como Deus? Você fala: ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Fica de pé. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aplauda comigo o seu coração. Aplauda com sua alma. Olha, amados e amadas de Deus. Ou você deseja crescer e ter uma fé adulta, e aí sim realmente começa a vencer toda a ilusão e a confusão que o demônio despeja sobre a humanidade constantemente. Ou você já assina um decreto da sua falência espiritual, da sua destruição como filho e filha de Deus, vivendo essa infância espiritual que é bem cômoda e que não se compromete. Ou o católico põe a cara para bater e toma a sua decisão logo diante do mundo, falando: eu estou aqui e a minha posição é essa. Ou aquele que vacilar, seja pelo menos um pouquinho, ele verdadeiramente vai se perder. Eu vejo, presta atenção que eu não vou falar isso porque a comunidade Encontro se acha melhor. Não, como a comunidade Encontro tem dezenas, centenas de pessoas, de sacerdotes que estão falando a mesma coisa e seguindo no mesmo caminho. Dezenas. Claro, o demônio faz mais barulho. E aqueles que estão, inclusive, dentro da igreja e que estão fazendo muita coisa errada, fazem mais barulho. E aí você tem a impressão de que não, o certo é esse daqui. Não, não é. Você tem a impressão que o mal tem mais força do que o bem. Não, não tem. Ele só é mais esperto, mas não tem. Então, por que eu falei isso? Para ninguém achar assim: nossa, a comunidade Encontro se acha. Não. O que eu vou falar agora é a igreja. E assim como eu falei, muitos estão tomando esse caminho. Eu aconselho a você, exorto a você a tomar esse caminho também. Para de ficar buscando migalha. Para de ficar buscando fezes. Busque fé. Eu sei que não existe plural para fé, mas eu faço essa analogia. Pare de ficar buscando fezes. Busque fé e viva a fé.
Para de buscar evento e retiros que não vão te fazer crescer, que cura todo mundo, que liberta todo mundo, mas não converte ninguém. Isso não vai te sustentar. Isso vai te levar a trair a Santa Igreja. E vai te levar a falar: não sirvo, não sirvo. Para, meu irmão, para, minha irmã, de ficar buscando Deus só para explorar o Senhor, de ficar buscando pregaçãozinha que é bonitinha, que é gostosinha de ouvir, com uma linguagem muito medíocrezinha. Para com isso. Isso não dá sangue. Isso só te mantém fraco, cristal, fresco e pronto para servir ao diabo. Começa a buscar alimento sólido, porque para atravessar esse deserto, só quem realmente tomou o alimento sólido. A grande maioria vai ficar pelo caminho, porque vive buscando criancice, bobeira, uma espiritualidade que não converte ninguém, que não muda nada. Vive buscando, é de retirinho para lá, retirinho para cá, um monte de retirinho, sabe? Que é muito oba-oba, mas não bate de frente com o diabo. São pregações que precisam ser, que exige da gente usar a cabeça, usar o coração e o discernimento, que exige da gente crescimento. Porque tem um monte de pregação aí que você entra criança e sai feto. Você nem fica criança mais não. Você entra criança e sai feto. De tão infantil, de tão boba. É uma constância. É uma constância de ficar dando leitinho. É por isso que nós estamos vivendo o que estamos vivendo aí. Ó. Você não consegue encontrar santo. Você não consegue encontrar santo. E muitos daqueles que fazem representação de santos são um bando de enjoado, desinformado, que no primeiro peteleco sai fora. Na primeira tentação já cede. Quer fazer a diferença? Adore. Eu insisto com isso e vou insistir até o último suspiro da minha vida. Adore. Vá para a capela adorar o Senhor. E com a boca calada, vá para a capela para ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Tem muito evento aí que não devia nem acontecer, porque não tem feito a menor diferença. Só tem ocupado o tempo das pessoas. Só tem ocupado o tempo das pessoas. Não tem gerado santos. A humanidade precisa de santos urgente. Porque o que a gente tem visto aí é um monte de caricatura, e além de ser caricatura, mal feita de santo. Tem feito as pessoas zombarem mais de Deus, porque essas pessoas se dizem santas, mas em nada são santas. E é por causa desse tipo de testemunho que cada vez mais a humanidade não tem um pingo mais de respeito com Deus e nem com a igreja. Não tem. Nós estamos hoje colhendo os frutos de uma má vivência da doutrina católica. Nós estamos pagando uma conta altíssima
por causa do nosso não a Deus. Altíssima. Hoje nós estamos vendo aí, é o resultado de coisa que começou ontem, não, são décadas e décadas e décadas, vivendo e caminhando de forma errada, e muito conveniente, ou nós voltamos para o primeiro amor e na radicalidade evangélica, ou todo mundo aqui, vai fazer parte do bolo que está se perdendo e ainda vai estar falando Deus, Deus, Deus. A esperança, sim, a esperança é essa. Vá para a capela, adore o Senhor e você será invencível. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja que adora, não prevalecerão sobre a igreja que verdadeiramente conhece o Senhor. As portas do inferno não prevalecerão sobre uma igreja convertida, igreja convertida, sobre os santos, sobre as santas. As portas do inferno não prevalecerão sobre os santos, sobre a igreja santa. Agora, essa igreja que vive dodóizinha, que vive querendo cura dali, cura daqui, libertação dali, libertação daqui, essa igreja será vencida. As portas do inferno prevalecerão sobre uma igreja infantil, mas não prevalecerão sobre a verdadeira igreja de Cristo, que é a igreja dos santos. Não prevalecerão. Então faça a sua escolha. Agarra a esperança e saiba que essa esperança está na santidade. Na santidade. E para de ser criança. Para mesmo de ser criança. Para de atrasar os planos de Deus. Para de atrasar os planos de Deus. Arrebenta já de uma vez tudo quanto é corda que te prende, meu irmão, minha irmã. Arrebenta. E pode ser que, se você for arrebentando pouquinho a pouquinho, não dê tempo. E no tempo final, você ainda tem uma corda te prendendo, e é essa corda que vai te levar para o inferno. Que loucura! Rompeu milhares de cordas, mas segurou uma única corda e te levou. Eu peço ao Espírito Santo para que me lembre disso na hora que eu for pregar, mas eu já adianto uma coisa aqui. O purgatório cessa com a vinda de Cristo. O purgatório cessa ali. Ninguém irá mais para o purgatório com a vinda de Cristo. Não haverá mais tempo de purificação. Não haverá. Na vinda de Cristo vai se separar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não terá aquele tempo. Ele vem e vai olhar assim: você não está puro ainda, então vá para o purgatório. O purgatório só dura até a vinda de Cristo. Ele veio, pronto. Não há mais. Quem estiver no purgatório, aí se purifica e vai. Mas, na hora que Cristo vier, não é que ele está falando não, tá, gente? Isso é doutrina. Não me atreveria a falar invencionista da minha cabeça, de jeito nenhum. Então, não fique apostando em purgatório. Aposte no céu. Porque as tormentas de purificação do purgatório, meu amado e minha amada, se você conhecesse profundamente, você ia ficar horrorizado. Ia falar: ou eu sou santo agora, ou está feio. Porque o purgatório é terrível. Só tem uma coisinha que é boa, né? Você está lá, você sabe que você vai para o céu. Sabe mesmo. Mas não queira ficar apostando para isso, porque quem aposta muito em purgatório tem o dedinho lá no mundo da corrupção, e quem tem o dedo da corrupção é puxado para ela. Muito cuidado com isso. Vá para o purgatório lutando, e não com essa questão, né? A gente vive mais ou menos a santidade, de repente vai para o purgatório, lá já está garantido o céu e purifica. Quem pensa assim não quer ir para o purgatório, já está com o coração no demônio. Quem pensa assim
ama mais o seu pecado, que ainda precisa ser purificado, do que o próprio Cristo que está lá no céu. Está querendo negociar céu. Há uma concepção terrível e errada dessa luta de santidade. Se quer ser santo, pecando. Se quer ser santo, sendo aquele que fica morno. Ninguém que fica morno será santo. Você tem que tomar uma decisão. E já falo aqui, santo nenhum se sente honrado com quem faz tatuagem e honrando ele, tá? Fiz uma tatuagem aqui para honrar Nossa Senhora. Fiz uma tatuagem aqui para honrar São Bento. Você quer honrar o santo? Seja santo. Santo não se sente honrado com tatuagem. Nossa Senhora não se sente honrada com tatuagem. Nossa Senhora se sente honrada com terço. É com isso. Então essa história de ficar homenageando sei lá quem, que é porque botou tatuagemzinha, isso daí não está homenageando ninguém e a nada. Não marque teu corpo, marque o teu coração com a santidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.